Fala pessoal, mais um vídeo aqui no Natureza Intelectual e o vídeo de hoje será sobre o Antigo Egito. Tudo começa com os povos nômades que se estabeleceram nas margens do rio Nilo há aproximadamente 3.500 anos, os Nomos. Quando os Nomos se uniram, eles eram dois Egitos, o baixo, o que está em vermelho na imagem, e o alto, o que está em verde. Menes é acreditado como a pessoa que unificou o Egito e se tornou o primeiro faraó da primeira dinastia. Acredita-se que antes ele era um dos faraós dos Egitos. A sociedade egípcia era dividida em castas, quase como uma pirâmide social de hoje, só que sem mobilidade social nenhuma, sendo que o primeiro era o faraó e os escravos eram os últimos. Como eles moravam próximos ao enorme rio, aproveitaram para usá-lo para comércio e transporte. A maioria da economia egípcia era baseada na agricultura, que também era feita nas margens do rio Nilo. Muito tempo antes das descobertas revolucionárias acontecidas durante os séculos seguintes, os egípcios já possuíam conhecimentos na matemática, medicina, engenharia e outras áreas. Entre alguns avanços feitos pelos egípcios antes do mundo ocidental estão o uso de fungos no combate de bactérias e a raiz quadrada. E ainda as famosas pirâmides, que já foram acusadas de serem obras extraterrestres por causa da incrível arquitetura egípcia. Os principais deuses do Antigo Egito eram Ra, Ísis, Osíris, Seth e Néftis, mas existem muitos outros. Como você poderá perceber, os acontecimentos da mitologia egípcia eram a forma que os antigos egípcios usavam para entender certos acontecimentos. De acordo com o mito, Ra sempre visitava o submundo todas as noites, e sempre uma enorme cobra chamada Apep, que era a reencarnação do caos, tentava engolir Ra enquanto passava pelo local no seu bote. Em certos momentos, a cobra conseguia engolir o Deus Sol, assim criando um eclipse solar, mas não conseguiu manter em sua barriga. De acordo com essa mitologia, Ra teve dois filhos, o deus do ar e a deusa da umidade. Era comum o incesto na época. Estes futuramente teriam filhos, que eram deuses dos 4 elementos: fogo, água, terra e vento. Um mito importante e famoso da mitologia egípcia é o mito de Osíris, no qual diz que Sete era irmão de Osíris. Sete o traiu e ordenou sua morte. Após ser morto, seu corpo foi dividido em 14 pedaços e espalhado pelo Egito. Sua esposa, Ísis, juntou todos os pedaços de seu corpo e, a partir de magia, mesmo morto, os dois tiveram um filho, Horus. Horus, que em algumas escrituras se fundiu com o deus Ra, derrotou seu tio traidor e retomou o controle sobre o Antigo Egito. Eu dei uma pequena resumida na mitologia, pois não é o foco do vídeo, mas caso queiram um vídeo específico sobre o assunto, fiquem livres para se expressar nos comentários. Mas voltando ao assunto, outro aspecto da cultura egípcia era que os gatos eram tratados como divindades. Uma das teorias mais aceitas do porquê isso aconteceu foi por conta que os gatos expulsavam os ratos das plantações, assim as salvando. Como vocês bem devem lembrar do vídeo passado, depois que o rei mesopotâmico Nabucodonosor morreu, o local foi invadido e dominado pelos persas. Assim como os persas, os egípcios possuíam uma força militar incrível, mas não puderam evitar a incrível estratégia montada pelos Aquemênidas. De acordo com Heródoto, a causa da guerra foi que, por conta de tensões entre o Egito e o Império Persa, a mão da filha do faraó seria dada em casamento para o imperador persa, mas o faraó não cumpriu sua promessa e enviou a filha de outro faraó no lugar. Enfurecido, Cambises II, rei do Império Aquemênida na época, enviou seus homens para invadir o Egito. Outro motivo para a invasão foi Fanes de Halicarnasso, antes um conselheiro grego do faraó, mas que depois de alguns desentendimentos foi perseguido pelos guardas do mesmo. Ele chegou a ser capturado perto das Ilhas Jônicas, mas deixou os guardas bêbados e conseguiu fugir para a Pérsia. Chegando lá, se aliou com Cambises e o ajudou a montar estratégias contra os egípcios. Por conta da inexperiência do faraó Psamético III, os egípcios estavam sendo massacrados, até que em uma batalha, os persas arrumaram um jeito de acabar com os egípcios ainda mais rápido. Sabendo que os egípcios consideravam os gatos sagrados, os persas começaram a arremessar e amarrar gatos em seus corpos. Como já citado antes, os gatos eram sagrados no Antigo Egito, por isso os egípcios não atacaram os persas. Depois de aproximadamente 70 mil egípcios morrerem, incluindo o faraó, os persas dominaram o Egito e acabaram com a última dinastia de faraós em 525 a.C. Depois disso, o Egito ficou sob posse de outros impérios, e só foi se tornar independente em 1956 quando se livrou da influência britânica.
Até houveram outros faraós, mas todos foram governantes de um Egito subordinado a outras nações. O real último faraó foi o suposto filho de Cleópatra com Júlio César. E para finalizar, fique com algumas curiosidades sobre o Egito. O corpo de Tutancâmon indica que ele sofreu uma lesão extremamente agressiva. Especialistas indicam que pode ter sido um ataque de hipopótamo, já que era comum a caça desses animais no Antigo Egito. A pirâmide de Gizé possui 8 lados, e não 4, como qualquer outra pirâmide. A maioria das pessoas que construíram as pirâmides eram trabalhadores pagos, e não escravos. Existe uma cidade egípcia submersa, ela se chama Heracleion. Ela era uma cidade portuária e começou a afundar. Obrigado por assistir até aqui e te espero no próximo vídeo. Falou!